Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao ABC da Farmacologia. Meu nome é Edson Negreiros e hoje vamos começar uma série de vídeos falando sobre exames laboratoriais. Vamos começar a falar sobre o hemograma. O que é o hemograma? Para que serve o hemograma? Perfeito? Vamos lá então. Pois bem, vamos fazer uma definição básica disso. Inicialmente, nós aqui vamos discutir com você que o hemograma, basicamente, ele avalia a quantidade e a qualidade das células do nosso sangue. Basicamente, ele avalia a quantidade de hemácias, a qualidade das hemácias, a quantidade de leucócitos, os tipos de leucócitos e a quantidade de plaquetas. É basicamente isso que o hemograma avalia. E o que este hemograma fornece para quem solicitou ele, ou seja, para o médico solicitante? Basicamente, o médico, com o hemograma em mãos, ele consegue ter uma ideia sobre a possibilidade de anemias que esse paciente possa estar tendo, alguma alteração hematológica que esse paciente possa estar tendo. Também da ideia de infecções ou possibilidade de infecções, porque a gente observa também o número de leucócitos, e os leucócitos são as nossas células de defesa. E também a gente tem uma ideia sobre a questão da possibilidade de sangramentos e coágulos. Por quê? Porque a gente conta também o número de plaquetas que o indivíduo tem por milímetro cúbico de sangue. Então, dá uma ideia de possibilidade de anemias, infecções, sangramentos, coágulos, entre outras informações que o médico vai ter juntando os diversos tipos de exame do paciente. Pois bem, então, esse material que a gente colhe, que a gente retira da veia do paciente, a gente separa e aí a gente consegue ver as plaquetas, a gente consegue ver os tipos de células de defesa, que são os leucócitos, a gente consegue ver as hemácias e aí a gente consegue contar essas estruturas. Isto é basicamente o hemograma. Como que começa tudo? Inicialmente a gente colhe o sangue do paciente através desse sistema vácuo, que é chamado de vacuoltainer. Nós vamos furar aqui na fossa antecubital e colher cerca de 5 ml mais ou menos de sangue para fazer o hemograma. Se o paciente for no laboratório só para fazer o hemograma, não há necessidade de jejum, tá? Mas se ele for fazer outros exames, aí muitas das vezes ele vai em jejum de aproximadamente 10 a 12 horas de jejum. Aí sim. Mas se for só para fazer o hemograma, não. Então, inicialmente nós temos aqui a coleta e depois nós vamos estocar esse material para ser processado. Ou seja, esse material dele vai ser estocado e observa que tem um código de barras aqui. Nesse código de barras aqui tem todos os dados desse paciente. Então, quando o paciente entra na sala para colher o sangue, o tubinho dele já está esperando lá. Então, ele sabe que o paciente X entrou e ele vai colher e colocar o sangue do paciente aqui. Então, esses aqui é como se fosse todos os dados do paciente para lá dentro, na hora que for processar, saber de quem que é esse sangue, ok? Pois bem, vamos dar uma olhadinha mais de perto como que esse hemograma depois fica pronto, o que ele vai oferecer de informação para o médico, ok? Pois bem, isso aqui seria basicamente o que o resultado do hemograma fornece para o médico. Observa que aqui, em azul, eu separei para vocês o que o bioquímico ou biomédico encontrou no sangue do paciente. Ele olhou as hemácias, viu o número delas, fez a hemoglobina, o hematócrito, o volume corpuscular médio, a hemoglobina corpuscular média e a concentração de hemoglobina corpuscular média. Esse VCM dá a ideia do tamanho da hemácia, o HCM e o CHCM dá a ideia de quantidade de hemoglobina dentro da hemácia. Então, isso daqui a gente solta essa informação, que é do paciente, a gente conseguiu extrair essa informação. Aí a gente vai para os leucócitos, ver qual que é o número de leucócitos e quais os tipos de leucócitos que a gente encontrou. Da mesma forma, a plaqueta, a gente conta as plaquetas. Observe que aqui do lado eu tenho os valores de referência. Para quê? Para o médico poder comparar. Por exemplo, nesse caso desse paciente aqui, a hemácia dele estava 4,5 milhões por milímetro cúbico. O valor de referência vai de 4,2 a 5,6, então estava dentro. Os leucócitos dele aqui, neste caso, estavam com
3.890 por milímetro. O valor é entre 4.000 e 10.000. Aí o médico vai pegar esse valor aqui e vai comparar. Fala, nossa, está um pouco abaixo. Será que tem algum problema? Aí ele vai pedir outros exames para poder comparar se isso aqui pode estar normal ou não. No caso das plaquetas, encontrou 219.000 plaquetas por milímetro cúbico de sangue. O valor é entre 150 e 450. Então, aqui, em tese, está dentro do valor referencial. Então, o hemograma vai fornecer para o médico as hemácias, informações sobre elas, a quantidade de hemoglobina que tem dentro das hemácias, o tamanho da hemácia, vai fornecer os leucócitos totais e os tipos de leucócitos e as plaquetas. Então, fornece informações sobre a chamada série vermelha, que são as hemácias, série branca, que são os leucócitos, e série plaquetária. Perfeito? Eu espero, nesse pequeno intervalo, ter dado uma ideia geral para você o que é o hemograma. Ok? Caso você tenha gostado, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.